Louvamos nosso Deus, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Aqui estamos e agradecemos a Deus por Ele permitir termos mais um dia de vida. Agradecemos a Deus por cada um de vocês que estudam a Bíblia conosco cada dia, que compartilham esses estudos com outras pessoas, a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha. Agradecemos a todos vocês que oram por nós, pelo trabalho que aqui fazemos voluntariamente. Queremos agradecer a todos que são inscritos e que nos escrevem, dizendo de onde estão acompanhando os estudos. Mandamos aqui um alô especial para Elaine Cordeiro de Castro, de Corrente, em Piauí, pede oração por sua vida financeira. Marlene Selvágio, de São Carlos, em São Paulo, agradecida porque hoje completa mais um ano de vida. Parabéns, Marlene Selvágio. Francisca, de Juazeiro, na Bahia, ela pede orações pelo sobrinho Sandro, que está há 12 anos com depressão. Alexandro Santos, de Aracaju, Sergipe, pede oração também por sua vida. Maria Angélica, de Curitiba, no Paraná. Noemi Oliveira, de São Paulo. Elisângela Bispo, de Sambaíba, em Itapicuru, na Bahia. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre alô para vocês. Iremos orar. Eterno Deus e Pai que estás nos céus, em Tua presença nos encontramos mais uma vez. Te damos graças pela vida, pelos cuidados, proteção, livramentos que nos tens dado. Te agradecemos por este dia, por estes momentos que vamos agora ter para estudar a Tua Palavra. Que Teu Espírito Santo esteja presente conosco, falando a nossa mente, ao nosso coração. Nos ajude, Pai, nas nossas lutas, dificuldades, problemas, nos dê vitória, conforme a Tua santa vontade. Abençoe Marlene Selvágio, que está aniversariando hoje, que tenha muitos anos de vida e que continue na Tua presença. Abençoe Elaine Cordeiro de Castro, lá de Corrente, em Piauí, pedindo orações por sua vida financeira. Também Francisca, lá de Juazeiro, na Bahia, pedindo em favor de seu sobrinho Sandro, que está há 12 anos com depressão. Tenha misericórdia, Pai. Abençoe o Alessandro Santos, lá de Aracaju, e também Maria Angélica, de Curitiba, Elisângela Bispo, lá de Itapicuru, na Bahia, Noemi Oliveira e todos os demais que nos escrevem pedindo orações. Que as bênçãos sejam concedidas a cada um conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. É maravilhoso podermos nos encontrar cada dia para estudarmos a Bíblia, para orarmos. Eu agradeço a Deus todos os dias por cada um de vocês, especialmente aqueles que estão passando por lutas e tribulações, provações. Deus conhece a sua realidade, a sua necessidade, e Deus com certeza vai te abençoar e vai te dar a vitória. Em nome de Jesus, não desanime, continue perseverando. Queremos agradecer a todos vocês que são inscritos no canal. Se você ainda não é, entre no YouTube, digite Hora Tranquila e ali você pode se inscrever. É só clicar em inscrever-se e estará inscrito no nosso canal. E continue orando por nós. Necessitamos sempre das orações de vocês. Estamos continuando a nossa série no Evangelho de Marcos. Estamos agora no capítulo 8, a parte final do capítulo 8, e vamos até o capítulo 10, onde Jesus, nesses capítulos, ele está ensinando os seus discípulos a respeito da missão pela qual pela qual ele veio, e que ele estava agora caminhando para ir ser crucificado. Os discípulos, eles não estavam entendendo muito bem o que Jesus estava dizendo, e Jesus, ele disse que se nós quisermos segui-lo, nós precisamos tomar cada dia a sua cruz, abrir mão dos nossos próprios desejos, paixões e viver uma vida de dedicação a Deus. É claro que nós vamos trabalhar, nós vamos comer, nos vestir, nós vamos na igreja, nós vamos ter a nossa vida normal, mas sempre sabendo que a nossa vida precisa estar em comunhão com Deus. E os prazeres mundanos, que eles sejam afastados da nossa mente e do nosso coração. Precisamos ter uma vida de comunhão com Cristo, porque, como Jesus disse, todo aquele que decide segui-lo precisa abandonar as coisas deste mundo, tomar a sua cruz, negar a si mesmo e segui-lo. É um preço que nós pagamos, porque, como seres humanos, a nossa tendência é viver de acordo com o costume que as pessoas vivem, fazendo o que querem, comendo o que querem, indo aonde querem. Então, nós não somos como essas pessoas. Nós temos um objetivo, e o nosso objetivo é estar gozando a vida eterna com Jesus, quando ele voltar para nos buscar. E essa vida eterna, ela já começa aqui neste mundo.
no nosso período de vida aqui. Por isso nós precisamos aproveitar e ter comunhão com Deus todos os dias, porque a nossa vida aqui ela é muito curta, ela é passageira. E depois que Jesus então falou para os discípulos que era necessário tomar a sua cruz para segui-lo, Jesus estava falando aqui a respeito de sua crucifixão que iria acontecer. Pedro quis repreender Jesus, mas Jesus disse: afasta-se, Satanás, afaste-se. E era Satanás que estava usando Pedro para tentar tirar da mente de Jesus este propósito pelo qual ele veio, morrer pelo ser humano, para poder salvar o ser humano. Todo aquele que crer será salvo. E aqui, no capítulo 9, a partir do verso 1, nós vamos encontrar Jesus no monte, em oração, e vamos encontrar também em meio à multidão. Jesus ele dividia o seu tempo entre oração no monte e entre o contato com as pessoas. Jesus ele não evitava estar em contato com as pessoas, ele estava sempre cercado e rodeado de muitas pessoas e todas tinham necessidades e Jesus estava ali para ministrar a todos. E aqui em Marcos capítulo 9, a partir do verso 1, diz assim: Jesus prosseguiu: eu lhes digo a verdade, alguns que estão aqui neste momento não morrerão antes de ver o reino de Deus vindo com grande poder. 6 dias depois, Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João até um monte alto para estarem a sós. Ali, diante de seus olhos, a aparência de Jesus foi transformada. Suas roupas ficaram brancas e resplandecentes, muito mais claras do que qualquer lavandeiro seria capaz de deixá-las. Então, Elias e Moisés apareceram e começaram a falar com Jesus. Pedro exclamou: Rabi, é maravilhoso estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma será sua, uma de Moisés e outra de Elias. Disse isso porque não sabia o que mais falar, pois estavam todos apavorados. Então uma nuvem os cobriu, e uma voz que vinha da nuvem disse: Este é meu filho amado, ouçam-no. De repente, quando olharam em volta, só Jesus estava com eles. Enquanto desciam o monte, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles guardaram um segredo, não conversavam entre si com frequência sobre o que ele queria dizer com ressuscitar dos mortos. Então eles perguntaram a Jesus: por que os mestres da lei afirmam que é necessário que Elias volte antes que o Cristo venha? Jesus respondeu: de fato, Elias vem primeiro para restaurar tudo. Então, por que as Escrituras dizem que é necessário o Filho do Homem sofrer muito e ser tratado com desprezo? Eu, porém, lhes digo, Elias já veio, e eles preferiram maltratá-lo, conforme as Escrituras haviam previsto. Eu li Marcos capítulo 9, versos de 1 a 13. Jesus, ele disse para os seus discípulos que alguns que estavam com ele não passariam pela morte antes de verem a chegada do reino de Deus com poder. E como é que nós poderemos entender isso? Todos aqueles que conviveram com Jesus naquela época já morreram no primeiro século da era cristã. E como entender que alguns que estavam com ele não passariam pela morte antes de verem a chegada do reino de Deus com poder? Foi exatamente quando Jesus chamou Pedro, Tiago e João para irem com ele a um monte. E ali, chegando ao monte, houve a transfiguração de Jesus. Jesus, ele ficou com o rosto, com seu corpo resplandecente, as roupas, e apareceram ali Elias e Moisés. E ali estava então se cumprindo o que Jesus disse, que alguns não passariam pela morte antes de verem a chegada do reino de Deus. E foi o que Pedro, Tiago e João viram. Eram os 3 discípulos que estavam sempre mais próximos de Jesus. E eles viram essa transfiguração e viram o poder do reino de Deus. E Elias, ele estava ali para confortar Jesus, Moisés também. Nós sabemos que Elias ele foi trasladado para os céus sem ver a morte. Moisés, ele morreu no Monte Nebo, mas ele foi ressuscitado e levado para os céus. E então esses 2 personagens bíblicos, eles apareceram ali no Monte da Transfiguração para confortar Jesus, porque Jesus estava já se preparando para se entregar e morrer. Estava chegando já o período em que Jesus iria ser oferecido como sacrifício. E então eles estavam ali para fortalecer Jesus, para confortar. E
quando Pedro viu os três ali, Elias, Moisés e Jesus, Pedro logo diz: vamos fazer aqui 3 tendas, 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. Eles estavam assim apavorados com o que eles estavam vendo, que Pedro não tinha o que falar, falou isso. E então eles foram envolvidos em uma nuvem e veio uma voz do céu dizendo que este é o meu filho amado, ouçam-no. Mais uma vez a voz de Deus falando que Jesus era o enviado, era o Messias. E então a voz disse: ouçam-no. Muitas pessoas na época do Antigo Testamento e também do Novo Testamento ouviram a voz de Deus, mas nunca ninguém viu a Deus, o Pai. Somente ouviam a voz de Deus. Jesus ele veio para representar o Pai, para mostrar quem é o Pai. Jesus as pessoas viram, Jesus as pessoas andaram com ele, tocaram. Jesus ele representa quem é Deus, mas Deus o Pai ninguém nunca viu, nenhum ser humano, mas ouviram a voz de Jesus várias vezes. E então, quando esses 3, Pedro, Tiago e João, e mais Jesus, desceram do monte, encontraram uma situação bastante estranha, embaixo ali no sopé do morro. O que estava acontecendo ali? Ali estava acontecendo um fato em que um homem estava querendo que os discípulos curassem o filho de um homem que estava com problemas, estava possuído por demônio. Só que os discípulos não conseguiram expulsar esse demônio dessa criança. E então, quando viram Jesus, disseram: Jesus, só tu podes, só tu tens o poder. E então, Jesus expulsou aquele demônio, Jesus curou aquela criança, dando a ele uma vida normal novamente. E os discípulos então perguntaram: por que é que nós não conseguimos expulsar este demônio? E então Jesus disse: só se expulsa com jejum e oração. Jesus ele tinha poder, não só porque ele era Deus, era filho de Deus. Jesus usava o seu poder humano que ele tinha, porque ele tinha relação íntima com o Pai, ele tinha períodos constantes de oração e de jejum, e Jesus disse que somente com jejum e oração é que se poderia expulsar o demônio. Eu sei que muitas pessoas às vezes têm passado por situações assim, visto uma pessoa possessa, endemoniada, e às vezes a pessoa que é cristã fica com medo. Por quê? Porque não tem uma vida de jejum e oração. E nós precisamos, irmãos, buscar enquanto é tempo o nosso Senhor, ter comunhão com Ele cada dia, nos consagrar a Ele, orar, jejuar e conhecer a palavra de Deus, estudando, para que nós possamos receber de Deus o poder para realizar curas, milagres e também expulsar e libertar pessoas das garras do inimigo. Somente com jejum e oração e estudo da palavra de Deus é que nós teremos poder para realizar estas coisas, porque Jesus ele disse que ele daria esse poder àqueles que crescem nele e que tivessem uma vida de comunhão com ele. Nós queremos agradecer a todos vocês que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Nós vamos retornar amanhã para dar sequência ao estudo desta semana. E lembramos mais uma vez que não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros, como nos diz o Senhor. Que Deus nos abençoe.